Capítulo 2, descalcificando a mente, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está claramente descrito logo no início da Bíblia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1:26. O uso do plural revela uma unidade divina agindo em conjunto, como uma família. E como imagem e semelhança dessa família, também fomos criados para pensar, decidir, refletir e, principalmente, para ouvir a voz do Espírito que nos guia em toda a verdade. No entanto, vivemos hoje em um tempo em que as mentes estão sobrecarregadas, ocupadas demais, preenchidas com barulhos externos e internos. A todo momento queremos ouvir algo, assistir algo, aprender algo, e sem perceber nos tornamos viciados em ocupar a mente. Já não suportamos o silêncio, já não suportamos ficar a sós com Deus. É como se a nossa geração tivesse medo de pensar por si, medo de escutar algo que o Espírito Santo queira revelar diretamente no íntimo. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, em Salmo 46:10. Mas quem tem aquietado o coração, quem tem separado tempo de qualidade, não para ouvir mais um sermão ou mais uma aula, mas para simplesmente se colocar diante de Deus em reverência e silêncio? Ao longo da história, vemos que grandes revelações surgiram em momentos de solidão, em desertos, em madrugadas de oração e reflexão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, retirava-se frequentemente para lugares desertos e ali orava. Lucas 5,16. Hoje muitos estão presos apenas ao que já foi dito, ao que já foi interpretado por outros. E embora existam bons ensinamentos, acabamos nos tornando repetidores de ideias alheias, copiadores de pensamentos, mas não verdadeiramente pensantes com a mente moldada pelo Espírito. Ficamos dependentes da opinião de teólogos, líderes e autores e deixamos de lado a fonte. O Espírito Santo foi dado para nos ensinar todas as coisas, João 14:26. Mas, se a mente está cheia demais de vozes humanas, como ouviremos a voz do céu? O próprio Jesus prometeu: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Isso quer dizer que há verdades que o Espírito revela diretamente a quem se dispõe a ouvir. E para isso, é necessário ter espaço interior. Uma mente congestionada não ouve. Um coração acelerado não discerne. Um espírito ansioso não percebe o sussurro suave do Espírito. Por isso, é urgente que descalcifiquemos a mente, que tiremos as crostas de tradições mortas, de opiniões cristalizadas e de hábitos que nos afastam da escuta sensível. Que paremos de procurar respostas apenas em vídeos, livros e pregações e comecemos a buscá-las diretamente na palavra e no Espírito. Não se trata de desprezar o conhecimento, mas de colocar em primeiro lugar a comunhão com o autor do conhecimento. Há um exemplo disso no relato de Maria, irmã de Marta. Enquanto Marta se preocupava com muitas coisas, Maria escolheu parar, sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Lucas 10, 39-42. E Jesus deixou claro que Maria havia escolhido a melhor parte, a qual não lhe seria tirada. É disso que precisamos: parar de correr, parar de fazer e aprender a ouvir. Ouvir mais e falar menos, silenciar a alma para que Deus possa se manifestar. Se somos realmente imagem e semelhança da família Deus, então fomos criados para diálogo e relacionamento. E relacionamento não se constrói apenas com informação, mas com presença. A presença do Espírito é suave, é delicada, ele não grita, ele fala no íntimo. Mas para ouvi-lo, precisamos estar atentos, disponíveis e dispostos a abandonar o excesso de ruídos que carregamos. Por isso, mais do que acumular conteúdo, o chamado é para limpar o coração, permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para falar, corrigir, ensinar e inspirar. A mente que se abre à influência do Espírito é transformada. A Bíblia diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, Romanos 12:2. E isso só é possível quando deixamos de nos conformar com o padrão deste mundo e nos abrimos ao padrão do céu. A verdadeira sabedoria não está apenas nos livros, mas no Espírito que os inspirou. A verdadeira revelação não se limita ao que foi dito, mas ao que ainda está sendo dito por aquele que vive e fala. Que cada um de nós volte a ser sensível à voz do Espírito, que sejamos mais ouvintes do céu do que repetidores da terra, e que possamos, com mente limpa e coração humilde, ouvir o que o Espírito diz às igrejas e a cada um de nós.